Grazi, Oi. estamos no ar, querida. Opa. Você vai ficar vendo eleições ainda? Eu tô preocupada com essas eleições, preocupada com o futuro do nosso país. Que nada, lugar de mulher é no tanque mesmo. Ai, Rosiane! Mais uma fake news pra vocês. Sabe o tema de hoje? Feminismo. Ponto R no ar. Oi, gente, que bom estar de volta aqui com vocês. Já sabem, não se inscreveu ainda neste canal? Faz essa gentileza, clica aí, ativa as notificações e mais do que isso. O like é importante, mas você compartilhar não só esse vídeo de hoje, mas todos os outros, você pode estar ajudando aquela amiga, aquele amigo que está por fora do assunto que é tratado aqui. Hoje, por exemplo, você pode mandar para muitos homens, né, Grazi? Que nós vamos falar sobre feminismo. Você sabe o que é ser feminista? Muita gente não sabe o que é ser feminista. Acha que feminista é ser contrário de machista. Não é, Graziela Félix? Minha amiga jornalista e que trata muito bem desse assunto, tem se destacado não só nas redes sociais, faz palestra gratuitamente em escolas públicas para adolescentes, explicando para as meninas já sobre esse tema maravilhoso. Bem-vinda, muito obrigada. Eu que agradeço, que delícia de apresentação, ó, deu até uma empoderada. Rô, você sabe que você começou falando que tem muita divergência, né? As pessoas desconhecem ainda esse tema e eu falo isso com muita propriedade porque eu até há pouco tempo atrás também desconhecia e é por isso que eu tenho falado tanto. Porque quando eu descobri o que de fato significa o feminismo, e aí eu entendi que eu era feminista desde quando eu nasci, eu falei, opa, peraí, vamos parar de propagar fake news? Vamos compartilhar? Não, fake news ninguém merece mais. Não, já deu, né? E ainda mais nós, como jornalistas, a gente tem obrigação de propagar o que é verdadeiro, né? Então, quando eu tomei conhecimento do que de fato significava e percebi que eu estava divulgando informações e dando opiniões erradas, é que eu comecei a falar o certo, a fazer o certo e a explicar para as pessoas que o feminismo nada mais é do que um movimento que acredita e que luta pelos direitos iguais entre homens e mulheres. Não é contra os homens, não é aquela contra mulher... ninguém. Não, a gente agrega. E a gente precisa que os homens, essas informações também cheguem até os homens para que eles estejam no nosso lado nesse movimento, que é muito importante. Precisa fazer essa reeducação, né, dos homens. Nós temos uma tela aí, né, Mel, sobre a diferença de feminismo e feísmo, por favor. Femismo. Isso. Qual que é a diferença, né? Gente, aqui não vou voltar, tá? Troquei a palavra, mas a gente vai continuar assim. Mas as pessoas confundem mesmo, é muito comum, viu, Rô? Não é só você não. E agora foi visto, feísmo, né? é feio. Gente feia. O que é muito feio, né? A gente ser contra as pessoas e desrespeitoso com as pessoas. Então, você não estava errada, né? Não, é feísmo mesmo. Mas é interessante porque muitas pessoas pagam nem mico, mas um King Kong na rede social, verdade, né? Se colocando mulheres contra o feminismo, achando que feminismo é aquela mulher que não raspa as pernas, não tira os pelos, que quer se igualar ao homem. Não é nada disso, né? Não somos contra os homens, não somos o contrário de machismo. Então é por isso que é interessante ficar bem claro, porque o contrário de machismo é feminismo, como tá aí na tela, que é um comportamento que coloca o sexo feminino em superioridade ao masculino, que é o que o machismo faz com a gente, né? Sim. Deixa a mulher numa situação de submissão. E o feminismo nada mais é do que a luta por direitos iguais entre homens e mulheres, sem distinção. Sim, ali está escrito, inclusive, a palavra, pode tirar, Mel, obrigada. Gêneros, que é uma palavra ainda muito discutida, que muita gente não gosta, porque está intrinsecamente ligada à religião, à má interpretação que fazem da Bíblia, e fake news que rola, como muitos anos atrás, falaram que um partido aí havia lançado uma cartela ensinando crianças a se masturbarem, né? É tão triste, né?
E a gente acabou aí de sair de uma eleição, né? Estamos indo aí Infelizmente não saímos. Estamos indo para o segundo turno, mas muita gente com esse pensamento conservador e pensamento errado em relação a isso foi eleito. Então, eu acho que isso nos deixa ainda mais em estado de alerta para a gente combater, porque quando a gente elege pessoas que disseminam informações erradas, né, que é o extremo conservadorismo, que faz interpretações difícil, o extremismo, né? É muito ruim, né? E que traz informações deturpadas para a população, é mais ainda que a gente tem que estar em estado de alerta, mais ainda que a gente tem que usar espaços como esse, como o seu, que estão abertos ao debate para trazer informação verdadeira sobre isso para combater. Porque a gente falou de anos atrás. Continua a mesma coisa. Se teve uma mudança, foi uma mudança muito pequenininha, uma mudancinha, bem pequenininha. Então a gente precisa mesmo tratar desses assuntos e trazer esses assuntos que são considerados tabus ainda. Sim, né? Mas os maiores propagadores de fake news e os que, né, trabalharam contra o próprio país nessa pandemia foram eleitos ao Senado. Teremos, né, aí 8 anos difíceis. Mas falar em eleições, felicíssima com a quantidade de mulheres eleitas, né? A mais votada deputada federal, uma transexual. Érica Hilton. Como deputada estadual também, né? No governo do estado, muitas mulheres, isso vai fazendo a diferença, né? Quando se tem mulher, tudo fica... Vamos ser romântica, fica mais florido, mais leve, porque por mais que se fale, eu acho que a mulher ela nasce com um plus, né? Que é a maternidade. Você tem o direito de escolher ser mãe ou não. Mas eu acho que a gente tem, porque você vê a criança já que brinca com a boneca, é uma coisa, acho que intrínseca da mulher esse maternar, porque ela não vai maternar só um filho, ela materna um amigo, ela materna o colega de profissão, ela tem esse maternar com tudo, que é essa leveza que a mulher, que eu acho que somos abençoadas e nascemos com isso. Mas eu acho que o próprio sistema patriarcal acaba fazendo com que os homens não sejam educados para isso também. Sim, tem uma questão de educação aí, sabe? Infelizmente. Que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas só voltando à representatividade, né? Eu escrevi um texto na semana passada falando sobre isso. O quanto me chocou na campanha eleitoral o massacre que a rede social, que é terra de ninguém, não é, mas as pessoas acham que é terra de ninguém, fizeram com campanhas femininas. A gente viu aí Gabriela Mansur, Justiça de Saia, que foi recebendo perseguida. Ameaças bárbaras. Outros nomes, enfim, eu tô falando dela porque ela não foi eleita e foi uma que eu acompanhei muito de perto, porque ela, né, a todo custo as pessoas queriam tirá-la ali do processo eleitoral. Mas o que mais é temeroso, além de ver tudo isso, é que elas acabaram de ser eleitas, só que é a partir de agora que a situação vai ficar ainda mais tensa. A gente teve, porque elas vão estar inseridas num ambiente totalmente masculino. A gente precisa lembrar que esses espaços de poder, eles foram feitos para abrigar homens. As mulheres agora estão galgando seu espaço e não precisa ir muito longe, não. Até 2016, no Senado, não tinha banheiro para senadora. A senadora, para ir ao banheiro, ela tinha que usar o banheiro do restaurante que fica ali do lado do Senado. Não tinha banheiro para ela. A gente viu o caso da Isa Pena, a deputada, que foi apalpada. Que ele fez gracinha com outro deputado, né? Falou, tipo, uma aposta, né? Vou fazer. E o cara falou, não, o outro deputado não faz. E ele foi lá e... A gente viu o caso e daquela... não deu nada, né? Ela entrou com o processo... Não, 180 dias ali, e aí, né? Então, assim, o ambiente é muito hostil. A mulher precisa estar preparada para enfrentar isso. A gente viu o caso em Aparecida de Goiânia daquela vereadora Camila, não vou me lembrar o sobrenome dela, que enquanto ela estava falando disso, do que nós estamos dizendo, da importância da representatividade feminina na política, o microfone dela foi cortado. Então, assim... Temos caso aqui em Limeira, né? Isabeli, que o vereador respeitou totalmente,
Não só no plenário, daí foi numa rádio aqui para um debate e repetiu as mesmas barbaridades. Aí sim o microfone dele devia ter sido cortado, tanto na câmera como na rádio, porque ele estava desrespeitando. Pois é, então é um ambiente extremamente hostil. Eu tiro o chapéu de verdade para essas mulheres que têm a coragem de abdicar aí da vida pessoal delas para entrarem na política, porque a gente sabe que a gente precisa. Só que ao mesmo tempo eu fico pensando, se todo mundo fosse Graziella, tá ferrado, porque eu não teria coragem. Você teria coragem de disputar uma eleição? Não. Também eu não duraria, com a minha sinceridade, não duraria. 2 dias eu queria me caçar, falar, né? Eu não ia participar de... Enfim, vamos pular essa parte. Mas a gente precisa de pessoas boas e eu acredito que a gente tem. Aqui a gente tem, pode falar nomes? Pode citar nomes aqui? A gente tem a vereadora Mariana Calça, que um espetáculo que essa menina tá fazendo. Aliás, eu fiquei sabendo que ela é a única, ela mesma me falou, na inauguração da Sara, que ela é a única que não tem cargos na prefeitura. Todos os vereadores têm pessoas colocadas dentro da prefeitura com cargos e ela não. Exato. Achei fantástico. Fantástico. Então, assim, existem pessoas boas, a gente precisa colocar pessoas boas na política, mas eu não seria essa pessoa. Sim, tem aquela coisa que todo mundo fala, aquela máxima, que o poder corrompe. Mas eu creio que existem pessoas que não se deixam corromper ainda. A gente tem que acreditar nisso. Eu estou muito Senão feliz. Eu votei na Mariana na eleição passada, fiquei muito dividida. E aí eu fiz campanha para Mariana e para Isabeli. Fiquei extremamente dividida entre as duas. E as duas que eu queria muito entraram. Assim, eu estou muito feliz com a atuação. E elas me representam demais, tanto Mariana quanto Isabeli, que entra para a história de Limeira como a primeira vereadora trans, né? Sim. Então, assim, que bom. Numa cidade tão conservadora quanto a nossa, a gente tem mulheres, assim, com pensamento tão livre e diverso. Né? Porque eles já vêm com uma história, no último Big Brother, que teve também uma transexual, a Linda Quebrada. Ela deu muitos relatos ali do que já havia sofrido, das perseguições, das surras. Não é uma vida fácil. Então, eu creio que para a Isabeli não é fácil ela ouvir os insultos que ela ouviu do vereador. Mas ele já vem assim, com uma força, né? Já está meio calejado, vem com uma força. Está preparada. Porque, infelizmente, nós temos vindo aí há 4 anos num governo que deu voz... Boulos falou muito bem que já existia isso, só que não tinha ninguém que desse voz. Então, teve uma voz de um representante máximo, dando voz ao machismo, ao racismo, à homofobia, a xenofobia. Aliás, gente, eu fiquei chocada, eu vou abrir um parênteses aqui, já que a gente acabou de passar aí do primeiro turno. O que eu vi na rede social e me chocou, assim, o que eu vi de pessoas próximas aqui em Limeira xingando nordestinos. Eu acho tão interessante, você tem uma opinião, eu tenho a minha. Só que eu não respeito a sua. Então os nordestinos terem votado no candidato X estão errados. Não deviam fazer parte do país, ninguém mais viaja para o Nordeste. Mas pregam o quê? Pregam a fé, Deus acima de tudo, pregam, né, igualdade, democracia, mas qual democracia? Se eu escolho Y, você escolhe X e eu não concordo e te massacro, né? Porque foi um massacre na rede. Gente, eu fiquei chocada, né? O mapa do Brasil pintado de vermelho, escrito Cuba. Gente, parecia a 6ª série. Rô, eu sofri. Ela perdeu até a fala, vocês perceberam? Porque... A gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que fala, mas a gente tem que falar, gente, desculpa. Eu não quero, e eu tenho certeza que a Grazi vai concordar com essa minha fala, nós não estamos aqui para desrespeitar ninguém que tenha um posicionamento político diferente dos nossos. Só que nós também queremos ser respeitadas por votar no candidato X ou Y, e contra fatos não há argumento do que estamos falando aqui, do presidente da República ter dado voz, sim, a isso, porque é só você pegar vídeos e tudo mais, tem tudo comprovado, não são vídeos fakes, né? São vídeos postados, inclusive, por se fosse seguidores. Fake, seria tão bom, né? Eu ia ficar feliz se fosse fake. Eu ia ficar feliz também se fosse fake. Mas o que mais me choca, Rô, de tudo isso, é lógico que
tudo isso que você está falando é importante, deixou muita gente chateada, mas o que mais me choca é ver a quantidade de pessoas que falam em nome de Deus e que desejam a morte, a separação. Eu vi uma amiga muito querida postando na rede social assim, depois sai do Nordeste e vem pedir emprego para mim. Sabe? O povo do Nordeste sentiu. Na eleição de 2018, a gente acabou de ver um vídeo que voltou a rodar na rede social, mas é da eleição passada. O então candidato, hoje presidente, oferecendo capim aos eleitores do PT, porque disse que tinha acabado a mortadela, então ele oferecia capim aos nordestinos que votavam no PT. Ou seja, isso já é validado pelo próprio ser. Eu tenho um amigo também que estudou comigo, ele não fala o nome, ele fala o ser que está presidente. Eu acho bem pertinente essa colocação. Enfim, tá dando voz e deu tanta voz a esse machismo. A hora que ele falou para jornalista... Sim, não, foi para Vera também, que ele falou, você só não é estuprada porque você não merece? Não, foi para uma deputada que ele falou isso. Quando ele era deputado, né? Você não é você é feia para ser... Gente, tá falando de um crime. Vamos beber uma água. O Grazi, e como que educar... Eu queria que a Mel colocasse na tela isso que você tem tão bonitinho, gente, para ensinar já as adolescentes. Pode rodar, Mel, por favor. Ela se apresenta, isso aí, o que ela trabalha, o que ela faz, ensinando o que é feminismo, o que pode, o que não pode. Você acha que isso já... Você vai numa palestra à parte, não faz parte da grade curricular, mas isso devia ser ensinado na escola, né, Gra? Devia, porque a educação é tudo, né, Rô? O conhecimento é tudo. E a gente percebe, inclusive a mídia, agora que a gente tem visto a mídia falar um pouco mais sobre isso, mas a mídia também contribuiu para que as pessoas entendessem de uma forma errada o que significava o feminismo, né? Então, sim, eu faço questão de trazer... Aí, para um pouquinho aí, Mel. Uma das coisas que falam, você é feminista, você é a favor do aborto. E contra a família. Sim. Né? Eles falam, a sociedade fala, e quem é machista fala, e um monte de gente acredita... quando eu me apresento como feminista, então você é a favor do aborto. E não, né? O que realmente é? Aí eu explico. Grazi, eu sou cristã, mas se na minha juventude, quando eu tive minhas duas filhas, se o médico falasse, você tem uma criança com um defeito congênito, que a lei respalda, inclusive, para tirar, que vai nascer e não vai durar 2 dias, sem cérebro, ou se tivesse sido vítima de um aborto... Eu não vou dizer para você que eu tenho 100%, não sei como seria na hora, mas 99% dentro de mim diz que eu tiraria. Sabe, Rô, eu acho que algumas coisas precisam vir à tona quando a gente fala, algumas informações precisam vir à tona quando a gente fala sobre o aborto. A gente viu agora recente o caso da atriz Clara Castanho. Sim. Foram 2 casos, assim, um na sequência do outro. Como que a informação é vazada dentro do hospital por uma enfermeira, Pois gente? Pois é, mas o que me choca é o quanto essa moça foi massacrada. Sim, sim. A moça anterior a ela, não vou me lembrar o nome, mas era uma menina que tinha sido abusada e aí ela decidiu fazer o aborto com o respaldo da lei e ela a juíza também, já que a juíza expôs a menina. Expôs a menina e ela foi massacrada. Na sequência, no dia seguinte ou 2 dias depois, vem Clara Castanho dizendo que também sofreu abuso, mas diferente dela, ela entregou para doação. E ela também foi massacrada. Que é um respaldo da lei, você pode... Exato. E quem tem o filho, gente, e deixa na lixeira? Exato. Então, assim... Meu Deus, que mundo é esse que a gente só julga, aponta os dedos e esquece de ver o que... Sabe o que eu acho, de verdade? O que tá faltando é empatia, a gente se colocar no lugar do outro. E parar de se esconder numa rede social, porque a rede social é muito boa para muita coisa, a gente sabe, inclusive ganha pão para muita gente. Sim. Mas, pelo amor de Deus... Olha a máscara das pessoas que caem, né? Quando a gente se depara com
de fato a gente conhece as pessoas quando elas estão nas redes. Já parou para perceber isso? Eles acham que num comentário ali, que atrás do celular, né, ninguém tá te vendo, atrás do computador, pode se falar o que quiser. E você sabe o que me chocou? Quando eu fui ver o post, porque daí tava todo mundo falando da Clara Castanho e tal, e eu fui ver um post que ela falava que ela não queria pronunciar sobre esse assunto, uma pessoa de Limeira que eu conheço meter a boca nela. Eu falei, não é possível um negócio desse, meu Gente, Deus, onde que a gente Limeira é uma coisa de... Quando se diz respeito a isso, eu fico chocada, gente. Ontem, segunda-feira, eu estava de ressaca moral, por tudo, não por ter tido um segundo turno. Acho que no fundo a gente já sabia que ia ser difícil. Sim. Mas para ver o quanto essa extrema, né, um extremismo, realmente direita avançou elegendo tipo de coisa. E isso que você falou, quero validar e falar mais uma vez usando o nome de Deus. Gente, lê a Bíblia, pelo amor de Deus, se vocês se dizem cristão. A gente conversando um dia, até citei, olha, a passagem da Bíblia que Jesus está lá, que a mulher foi pega no adultério, que ia ser apedrejada porque era lei. E o que me chama atenção, olha, eu fico até arrepiada, o que me chama atenção é a mansidão de Jesus. A Bíblia relata tão perfeitamente que ele estava escrevendo na areia. Ele não levantou os olhos, ele não respondeu, ele não olhou na cara de ninguém, ele só falou, quem tem pecado atire a primeira pedra. E foram saindo, né? Aquilo desceu, né, no coração, a vergonha tomou conta, saindo um por um. Então, gente, é desse Deus que eles falam, só que eles querem falar desse Deus que não é isso, que esse Deus é amor. Ele não condenou a prostituta, ele não condenou o gay, ele não condenou ninguém. E eu acho que se Jesus estivesse aqui hoje, ia falar o quê? Beberrão, puteiro, anda com quem não presta, anda com ladrão, e eu queria botar na cruz de novo, com certeza. Mas não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. Então, se esconder atrás, não só da rede social, mas se esconder atrás da religião, dizer que viu Jesus na goiabeira, depois ter que ir lá desmentir que Jesus não estava na goiabeira. Ai, que vergonha, né? Que feio. As pessoas estão... Mas, por um lado, assim, eu costumo ser bem otimista. Teve uma época que eu era bem poliana, sabe? Hoje não. Hoje eu prefiro... Você não tem cara de poliana. Mas já fui, Rô. Mas já fui bem polianinha, viu? Acho que eu levei tanta porrada da vida que eu... Mas eu ainda tenho essa tendência a ser otimista. Quando eu vi o posicionamento desumano, independente de posicionamento político, sim, mas o posicionamento desumano com o pessoal do Nordeste, com as pessoas que votaram e que têm um posicionamento contra aquele que elas consideram o ideal, eu falei, pra mim, de verdade, e aí serviu pra mim, eu vou compartilhar com você, coisa boa, a gente compartilha com as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, serviu pra gente conhecer de fato quem são. E pra gente fazer um filtro e saber quem são as pessoas que são os nossos conhecidos, os nossos colegas e os nossos amigos. Quem são aquelas pessoas que compartilham da mesma... que tem a mesma sintonia que você, que tem a mesma preocupação com a coletividade que você tem, e quem de fato é congruente, fala e atitude. Porque uma coisa é você falar. Sim. E até então estava muita gente escondida, né? Quando veio o resultado no domingo, o que a gente viu foi um show de horrores, assim, de pessoas que que eram queridas pra mim, sabe? E aí eu falei, poxa, aí nesse momento que eu fico pensando e que me faz refletir, me faz ver o lado positivo. Agora sim eu conheci quem de verdade é essa pessoa. O que me entristece também é você se posicionar e ser atacada, né? Como você disse aí, não diretamente, mas eu sei que tem muitas pessoas me olhando torto a partir do momento que souberam, eu não sei bem, mas outro dia uma pessoa falou pra mim, você tem cara de bolsonarista. Eu falei, nunca mais olho na sua cara, brinquei com ela. Gente, essa é a minha posição. Eu vou falar pra você abertamente aqui, como eu nunca falei. Eu amo Lula? Não. Eu gostaria de estar escolhendo uma outra pessoa? Gostaria. Só que a minha aversão ao ser que está presidente é muito maior.
por tudo que ele representa, por ele ter imitado uma pessoa com falta de ar na pandemia, enquanto muitos. Cadê os 600 mil pessoas brasileiras que perderam um ente na pandemia? Ao demorar a compra da vacina, porque a CPI provou tudo. R$1 por né? vacina. $1 por vacina. O desrespeito a jornalistas, somos mulheres. Então, ó, gente, vê pobre, preto, gay e mulher votar nesse homem, desculpa, mas eu não entendo. A gente já fala de feminismo aqui, mas isso faz parte do feminismo, gente. Isso faz parte de se posicionar, isso faz parte de... Dependente, eu não tô contra você, minha amiga, de jeito nenhum, que é a favor de tudo isso. Eu, do fundo do meu coração, eu não entendo e a minha posição é contrária à sua, mas não vou brigar, não vou escrever na rede social contra você, não vou te xingar embaixo de post, nunca fiz isso. Quer dizer... Na eleição passada tive até uma briga que me arrependi, mas porque ela começou a envolver família, as minhas filhas entraram embaixo, nem entro mais no Facebook por causa disso. Daí a filha de uma amiga que é muito militante se posicionou, daí ela começou a xingar, daí ela xingou as minhas filhas, daí eu falei, não mexe com a minha filha, não pode me xingar, mas com as minhas filhas você não vai xingar. A gente vira um leão, né, quando mexe com os nossos. Então foi a única briga. Mas foi lá em 2018 eu aprendi. Então... Volta nisso, vê como a gente aprende? A gente aprende. Então, eu acho que tudo a gente tem que ver o lado positivo. Eu acho que essa eleição serviu para filtrar. Eu acho assim, o cúmulo da hipocrisia, já que a gente está falando, quando as pessoas falam, mas você vai votar em ladrão e esquece. Né? Das 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Então, é cômodo esquecer. Quem que compra um imóvel que custe... barato, R$1 milhão, porque um imóvel de R$1 milhão hoje é barato, com nota sobre nota. Então, né, muito estranho. Então, assim, é muita hipocrisia, mas é por isso que a gente precisa, de fato, ter comprometimento e consciência e estudar mesmo quem são os nossos candidatos e colocar pessoas que têm essa visão ampla para nos representar. Sim. A gente tava falando do aborto, gente, fui no show deles, gostava tanto na minha juventude, Paralamas do Sucesso, como é que chama? O Roger. Aquela menina que foi estuprada de novo. Ele escreveu assim, usa camisinha, porra, quer trepar, usa camisinha. Foram as palavras dele escritas embaixo. Foi. Que ser humano podre, né? Um artista. Que ser humano fazendo um desserviço. Que ser humano podre. Sim. Tá um clima, né? A gente dançou, foi pra lá, foi pra cá, e tá com esse clima pesado. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de coisa boa? Deixa eu mostrar essa camiseta linda pra vocês. Ó, a mulher não tem prazo de validade. Olha que bacana. E vim especialmente pra gravar com a Grazi. Mulher tem prazo de validade? De jeito nenhum. Tá aqui escrito, a mulher não tem prazo de validade, gente. Homem também não tem, ser humano não tem. Mas eles acham que a mulher tem. Mulher envelheceu. Já era. Como que a piadinha machista? Tá com 40, troca 2 de 20. Péssimo, né? Ridículo. Péssimo. Aquelas mulheres que queimaram o sutiã lá atrás. Imagina quanto, é que não tinha rede social, mas imagina quanto elas apanharam para abrir esse caminho para a gente chegar aqui hoje, para a gente estar aqui sentada falando. Eu acho muito bacana quando a pessoa erra e pede desculpa. Citei o caso do Roger, mas o Felipe Neto, que bateu... Você viu que bonito ele pedir perdão para a Dilma? Vi. E reconhecer de tanto que foi errado, porque ele só não ofendeu uma política, ele ofendeu uma mulher. Sim. Ela como mulher. Sim. Né? Podia ser mãe dele, né? Exatamente. E essas mulheres aí que conseguiram, que lutaram pra gente votar, que lutaram pra gente... Eu tava lendo algumas coisas, a mulher para receber, o pai morreu, ela tá casada, para receber, primeiro ela foi casada com quem o pai escolheu, né? Isso. E daí o pai morreu, a herança dela. Só a autorização do marido. Do marido. Mas antes até, se tivesse filhos homens, as mulheres não tinham direito à herança. Daí, por causa do casamento, os maridos começaram a reivindicar a parte da mulher para ir para ele, certo? Certo. Gente, já pensou hoje?
E a gente não está falando de muito tempo atrás, não. Não, eu falo isso na minha exatamente. palestra também, das conquistas que nós tivemos no decorrer desse século, né? É muito recente esse movimento. Do século passado, né? Século XX. Do século passado. De um século para cá, né? Que a gente começou no meio do século passado e agora. Sim. Então, é muito recente, a gente está num processo de desconstrução. Eu que tenho falado bastante sobre isso, vira e mexe me pego fazendo piadinhas machistas, e na hora eu paro e falo, olha o que eu tô falando, sabe? Olha o que eu acabei de falar. E não tem problema. Porque, não tem, como você falou do Felipe Neto, não tem problema. É enraizado. É enraizado e é naturalizado. Sim. Se torna normal. Você já se pegou no trânsito, uma pessoa na frente fazendo barbeiragem, a hora que você passa, você vê uma mulher Só assim? podia ser mulher. Principalmente se ela for mais de idade, você percebe que é mais senhorinha. Já, várias vezes eu fiz Você isso. fala, mulher, véia, fica em casa. Fica em casa. E o preconceito contra o idoso também, porque você vê um idoso... olha lá, interessante. As conquistas do Brasil. Gente, ó, a gente tá falando de 1962. Precisava pedir autorização do marido pra trabalhar ou receber herança. 62, pô. Sim. Meus pais nasceram nessa época. Eu sou de 65, um pouquinho antes de eu nascer. Meu Deus. Minha mãe trabalhava em 62. Então, Porque eu nasci em 65, minha mãe já trabalhava no cartório Tem eleitoral. aí, Mel, vê se você consegue achar pra dividir com a gente. Eu consegui um contrato de uma professora. Tem, será? Tá naquele... Tá naquele material. Naquele material? O que previa a professora da época, o que podia falar, o que não podia, enfim. É desumano, assim. E pensar que há tão pouco tempo atrás era dessa forma que ela se comportava, que ela tinha que se comportar. Vamos ver aqui, eu tenho aqui. O homem manda em tudo? Não é esse daí. aqui, né? É. Isso. A senhoria se compromete a não se casar. Não podia. Este contrato ficará automaticamente anulado com efeito se a professora se casa. Quer dizer, a professora não podia se casar? Isso é tudo para uma professora? É. E por que a professora não podia se casar? Não andar na companhia de homens, ficar em sua casa entre 8 da noite e 6 da manhã, a não ser que seja para atender uma função escolar. Não passar por sorveterias do centro da cidade, coitada, podia se refrescar com sorvete. Não podia. Não abandonar a cidade sob nenhum pretexto, sem permissão do presidente do conselho de delegados. Não fumar cigarros, maconha podia, tá? Esse contrato ficará automaticamente anulado sem efeito se a professora for encontrada fumando. Não beber cerveja, vinho ou uísque. Pinga, então podia. Esse contrato ficará... Não viajar em carruagem ou automóvel com qualquer homem, exceto seu irmão ou seu pai. Misericórdia. É isso. Misericórdia. Guarda dos filhos. Tem outra aqui, Mel, ó. Acho que 3 para baixo. Somente em 27 de agosto de 62 é que, em caso de separação, a mulher teve direito a requerer a guarda dos filhos. Correntista de banco também, ela só pode ser a partir de 63. Não podia. Gente, daí tem aqui outras conquistas. Lei Maria da Penha foi em 2006 e a lei do feminicídio em 2015. É legal a gente falar sobre essas duas leis. Eu sei que você já trouxe aqui a Érica para falar, né, destrinchar esse assunto, mas é que tem um discurso que volta em voga na época de eleição, que é assim... Ai, mas essa Globo lixo só fala de feminicídio. Você percebeu que ela só fala de feminicídio? É Globo lixo, mas ninguém desliga, né? Que engraçado. Não, gata, mas sabe por que ela só fala de feminicídio? Porque a lei de feminicídio não existia antes. Sim. Ela é de 2015. Antigamente era tratado como assassinato de mas mulher. Os machistas né, acham que é normal matar uma mulher, então por que eles querem que a Globo lixo fale disso? Exato. E é interessante a gente falar, os machistas acham que é normal matar uma mulher. Aí eu volto a falar de novo da importância da conscientização dos homens. Porque culturalmente, e até hoje em algumas regiões do nosso país, quando acontece uma traição, o homem é tido como a vítima. E é como se a honra dele tivesse fosse lavada. sido ferida. E aí ele precisa lavar a honra
matando a pessoa que Sim, fez isso. aquele, falando em Globo, teve uma minissérie do Euclides da Cunha, escritor Euclides da Cunha, Sim. da Ana, a mulher dele. Foi a Vera Fischer que fez o Euclides da Cunha do Tarcísio Meira. Tinha uma música linda. Ai, não sei. Como é que chama? Não consigo lembrar o nome. Euclides da Cunha que escreveu Grandes Sertões Veredas. Sim. Então, que ele matou o Dilermando, que ele era mais novo. Desejo, olha lá. A Mel já deu uma busca no Google e já... Ele mata, ele não é condenado porque ele lavou a honra. E a mulher era o quê? Daí jogada pra rua, sem direito a filho, sem direito a nada. A maioria virava prostituta porque era a única maneira de se sustentar. Porque como que ia sobreviver assim? Acabava indo por um prostíbulo. Isso foi o quê? Tem a data aí, Mel? 1800 ou 1900? A Mel é a nossa voz da consciência. 1990. Não. Que foi exibido. Não, quando aconteceu o crime? Ah, tá. 1800, acho que não era 1900 ainda, acho que era 1800 e alguma coisa. Será, Rô? 1900 e comecinho. Ah, sim, porque não, esse livro não é, não, 1920 por aí. Creio. Não achou, tudo bem. Mas não adianta ir muito longe, a gente sabe que até hoje acontece isso. A gente conhece, vê casos e casos e casos de homens que matam mulheres. Porque ele desconfia, ele não tem nem certeza, né? E porque tem ciúmes, porque tem não ciúme. aceita não, porque não aceita que a mulher saia de casa. Muitos matam porque não aceita a separação. E não aceita a separação, não entende que não é não. E é por isso que a gente precisa trabalhar nessa conscientização. E eu falo isso também nas palestras quando eu vou nas escolas. Porque a gente precisa, o homem, e aqui eu não estou passando pano na cabeça de homem, não é isso, é que o homem também é educado de uma forma errada. Sim. Do mesmo jeito que nós, mulheres, somos educadas para nos comportarmos, sermos delicadas, escutarmos os homens e ser coniventes com o que eles estão dizendo, não responder quando você não concorda, coisa feia, você está discordando, enfim, eu fui educada desse jeito. E do mesmo jeito que nós mulheres somos educadas assim, os homens também são. Homem não chora. Homem não pode chorar, homem não pode ter aptidão para as artes, ele tem porque a Mariquinha falava assim, viadinho, né? Viadinho. Aí eu via o tal do viadinho. Então, assim... Então, quando eu era criança, falavam Mariquinha, porque ainda não usava assim, né? Mais pejorativamente. Então, ele era obrigado a criar uma casca e aí... ter a masculinidade tóxica, que é o termo do momento. Por isso que muitos gays se casaram no século passado, até hoje em dia. Tem. Né? Foi oprimido, nunca conseguiu sair do armário, acabaram tendo casamentos frustrados, fazendo mulher infeliz, sendo infeliz. E não entendia o que estava acontecendo. Sim. Né? É triste a gente pensar que isso acontece até hoje. E não é só porque gay casava assim, não é à toa que o número de homens, se comparado ao número de mulheres, quando a gente fala de suicídio, é muito mais alto. Por quê? Porque o homem não pode chorar em que momento que ele vai extrapolar, ou dando na cara da mulher, batendo na mulher, ou se matando. Sim. É grave. Quantos não se mataram, né? Pois é. Quando 1909. 1909, olha lá. Foi um crime. A Mel achou aí Quem não assistiu, com certeza na Globoplay... Quem não acha que é um lixo, tem essa minissérie, foi muito bonita, Desejo, que conta a história de Euclides da Cunha. Ô Grazi, quando você chega na escola para dar palestra, você fala que você é feminista, e ela já fala, então, né? Depois de ouvir toda essa explanação, elas absorvem, você já vê os rostinhos se transformarem. Como que é esse processo? É uma delícia, Rô. A primeira vez que eu fui convidada, eu cheguei, foi antes da pandemia, eu cheguei, foi no Trajano Camargo aqui, eu falei, que medo, como é que vai ser? Porque encarar adolescente não é fácil. Homens e mulheres, não é só menina, não. Homens e mulheres, aquele auditório lotado. E aí, no decorrer da conversa, eu já vi aqueles sinais, sabe, de afirmação assim, tipo, que bom que você tá falando isso. Que bom. Começam a se reconhecer. Se reconhecer.
E aí, no final da palestra, o que pra mim, assim, eu falei, meu Deus do céu, eu quero continuar fazendo isso pra sempre, como uma missão mesmo. Tinha um grupo de meninos que me esperou, assim, as meninas vieram conversar comigo, relataram várias coisas, desabafa, né? Rola conexão ali, sabe? É muito Sim. legal. E no final, as meninas saíram e tinham 3 meninos que vieram conversar comigo e falaram, nossa, eu já fiz isso que você falou. Você acha que eu tenho que ir pedir desculpas? Como é que eu teria que agir a partir de agora? Assim, extremamente envergonhados por eles terem agido ali. Você deve ter se sentido Cara, eu recompensada, chorei feliz. até, assim, eu fiquei tão feliz. E assim, é o que me deixa com o coração tranquilo, porque a gente não vai, falando sobre isso agora de forma muito mais aberta, a gente sabe que a gente não vai conseguir mudar o nosso mundo, mas eles já vêm prontos, parece, sabe? E não foi, nessa primeira palestra eu senti isso e nas outras também. As meninas, assim, um posicionamento, uma postura, não é assim, se posicionando mesmo, sabe? Coisa que a gente não fazia. Sim. Então, me deixa com o coração quentinho, sabe? Você fala, poxa vida, essa geração veio pra curar mesmo. Olha, voltando um pouquinho ao que a gente tá falando de política, que você falou que aprende em casa, ontem uma pessoa falou pra mim que tem a filha que estuda num colégio particular, bem conhecido aqui da cidade, e que estava rolando um vídeo, e ela pegou o celular do filho. Eu falei, gente, como pode? Então, é aquela coisa que aprende em casa e aprende pelo exemplo. O lado da xenofobia ainda, falando aos nordestinos. O menino pegou uma peça de picanha. Eu, por acaso, fui ao supermercado ontem, a hora que eu fui pegar um pouco de carne, olhei as peças de picanha, a mais barata custava R$130, não vi o peso, que tinha ali uma peça, e até 180, por aí. O menino pegou uma peça de picanha e falava assim, aí, seus pobres, vocês comem só farinha, isso aqui vocês nunca vão comer. Vocês nunca vão saber o que é um filé mignon, vocês não podem nem comer carne, vota mesmo no fulano, sabe? O menino gravou um vídeo e passou no WhatsApp e foi indo, né? Dentro da escola foi isso? Não. O menino estuda na mesma escola que o filho dessa minha amiga. E ela, eu não sei se o filho dela tem a ter consciência, sendo a mãe quem é, mostrou. E só que o vídeo tá circulando, quer dizer, aonde que esse menino aprendeu isso dentro da casa dele? Que ele pode comer filé mignon, mas o outro não pode, e ele fazer graça sendo nordestino. Gente, na sua cidade, no estado de São Paulo, que nem aqui nós estamos em Limeira, tem muita gente que nunca comeu um filé mignon e se duvidar não vai comer nunca. Não precisa chegar no Nordeste. Agora, como que é educada um menino desse? E é ensino médio, não é criança. Tem consciência. Tem consciência. E, quer dizer, quem faz isso vai ser o quê? Um espancador de mulher um dia também? Porque só pra ele, né? Vai achar natural, né? Vai achar natural. E é isso, o exemplo vem de casa, né, Rô? Porque onde ele ouviu esse discurso? Da onde ele tirou o embasamento para poder falar daquela forma? Sim. Sem se sentir envergonhado e ter coragem de postar. Ruim é pensar, ter coragem de gravar e postar, porque esse vídeo vazou. Deve ter passado, mandado num grupo, numa rede de WhatsApp, num grupo de WhatsApp. Amigos, e vazou, sim. Olha, voltando há muito tempo atrás, falando de rivalidade, eu saí muitos anos no carnaval, eu era bandeira branca e tinha tantos amigos da Dendê. Na semana passada encontrei o Decinho Raso, lá no Conecta Limeira, que comemorou 100 anos do rádio. Daí ele com a Mauri Simone falando, eu falei, não, gente, eu era Elite, era bandeira branca, a gente era Não tinha isso. Eu trabalhei no governo do Jurandir Paixão, minha amiga Valéria trabalhou no governo de Paulo de André, que se revezavam muito em Limeira, ganhava um, perdia outro, né? Naquela época não existia a lei da reeleição, né? Ou tinha, daí caiu, não me lembro. E, gente, mas ninguém se matava, ninguém se estapeava, a gente tinha amizade.
nas escolas, um era palmeirense, o outro era corintiano e... Mas, Rô, você vai saber falar isso melhor do que eu. Assim, eu tava pensando nisso. A gente teve muita morte na eleição esse ano, né? Muita morte, assim. E eu tava revivendo, a minha memória não é das melhores, mas eu tava pensando, assim, todo o processo eleitoral que eu pude acompanhar, e eu, na época, trabalhava com isso, né? Então, eu acompanhava muito mais de perto, enfim. E aí eu não me lembro de ter passado por um processo eleitoral tão cruel como foi esse... Naquela época acontecia a morte aos montes, como aconteceu agora? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu não lembro. Olha, eu fui assessora de imprensa do último governo do Jurandir Paixão. A minha mãe foi chefe de cartório eleitoral. Faz 20 anos que minha mãe faleceu, mas minha mãe, eu nasci, ela já trabalhava no cartório, eu acho que ela já tinha esse cargo de chefia, se não tinha, teve logo depois, porque eu lembro de criança, época de processo eleitoral, eu não havia, né? Porque ela saía de casa cedinho, estava dormindo, ela voltava, estava dormindo. Então, as apurações demoravam 3, 4 dias, porque contar voto. Então, às vezes, era ou no Grão, no nosso clube, e às vezes, então, eles me levavam para almoçar com a minha mãe lá, eu passava um pouquinho para dar um beijo nela, porque senão ela ficava 3, 4 dias, e terminando a apuração, não terminava o serviço do cartório eleitoral, que não era informatizado, né? E eu não lembro dela, era muito pouco crime, mesmo quando começou a urna eletrônica, não lembro dela de ter caso de danificar, como tivemos aí, o cara foi lá e pá, né, tacou a marreta numa urna, não lembro que estado foi, era substituído por falha, que uma máquina pode falhar, mas era bem mais tranquilo, gente, muito mais. Por isso que eu expus aqui a minha opinião, com a certeza de que estou falando, quem está me vendo aqui, são pessoas inteligentes e que sabem, do mesmo jeito que eu sei respeitar a diferença de pessoas que são contrárias a mim. Eu tenho amigas íntimas e de vez em quando a gente tira um sarro uma da outra porque faz parte da amizade, sabe? Mas tem respeito, né? Sim. Respeito prevalece, isso é o mais importante. Nessa eleição eu fiquei mais quietinha, sabe? Porque na outra eu fui ameaçada de morte, Rô. Não sei se eu já contei essa história pra você. Fui. E você exercer o seu lado político ou você exercer o seu lado feminista? Os dois, né? Porque na ocasião teve o movimento Ele Não. Lembra desse movimento? Sim. E teve uma manifestação na Praça Toledo Barros aqui em Limeira e eu fui nessa manifestação, fiz stories, e aí ele respondeu aos meus stories dizendo que eu estava mentindo, que da onde que era aquele monte de gente que ele tinha passado lá e tinha meia dúzia de mulheres e você sabe feministas. Quem é a pessoa? Sei. E aí eu tava lá, eu não tinha mentido, eu tava com meu celular toda felizona postando que a praça estava tomada de mulheres e eu achei lindo, assim, fiquei arrepiada com aquilo tudo. E aí ele falou, falta muito pouco para isso tudo acabar, enfim. Quando houve a eleição que elegeu, né, o presidente eleito, eu recebi ameaça de morte. Eu acordei, ele tinha mandado a mensagem, era por volta de 3h30 da manhã, eu printei, mandei pro meu advogado, e aí eu falei, bom, tá aqui, né, o que a gente vai fazer? Então, enfim, fiz o que tinha que ser feito, e dessa vez eu tomei como postura mesmo, sabe? Eu falei, eu acho que a gente tem que aprender, até porque é o que a gente falou, né, eu estava em busca de uma terceira via, de verdade, eu esperava que viesse uma Todo mundo, via. Acho que a maioria das pessoas está. Mas não veio, o Tebet, né, tá fazendo um trabalho muito legal, mas gostei eu acho... muito da atuação dela na CPI, enfim, espero que ela venha com força na próxima, vamos acompanhar, né, para ver se ela continua fazendo um trabalho bacana. Então, dessa vez eu decidi ficar neutra, não porque eu não sou neutra, né? Sim, gente, não tenho posição. Se ficar neutra, acho que você acaba ficando do outro lado, certo? E eu não consigo, não faz parte da minha personalidade, não sou essa pessoa, mas eu decidi ficar... Tivemos 29 milhões de abstenções. Pois é. Então, é isso, eu acho que a gente tem que aprender, né? E eu aprendi, fiquei mais quietinha dessa vez. Sim. Gente, eu quero reforçar, tá? Nossas posições políticas não mudam o nosso caráter, não muda quem somos, não somos apaixonadas pelo candidato, estamos escolhendo o que achamos menos pior, o que achamos
coerente no momento, que seria melhor para esse país, ao lado da democracia, sem represálias, sem baixaria nas redes sociais, nós, por gentileza, que eu tenho certeza que estou falando com pessoas adultas aqui. E já que a gente está chegando no fim dessa conversa produtiva demais, que a gente não tinha hoje, no dia de hoje, terça-feira após a eleição, falando sobre feminismo, não abordar política. Tinha, Graziela Félix? Não tinha. Então agora eu vou adoçar a tarde dela, porque é tarde, porque nós estamos gravando, você sabe que vai ao ar às 7h30, mas nós estamos gravando. Eu vou adoçar aqui o coraçãozinho dela com um presente Copenhagen para você. Ela mandou um para mim, um para você. Vamos ver o que tem aqui hoje. Na rede social, olha, a gente aprendendo, né? A rede social também traz essas coisas. Que toda vez que a gente recebe um presente, a gente tem que abrir na hora. Não sabia, uma regra de etiqueta. Mas tipo assim, se você tá num aniversário cheio de gente, você não tem obrigação de abrir. Então só no caso que você tá num evento. A gente vai rasgar, porque não dá. Ai, que delícia! Alfajor de ganache. Ai, amo! Já que eu sou convidada, né, gente? Eu não preciso fazer o encerramento, ela encerra e eu como. Não, calma, pode comer, mas nós vamos fazer bate-bola, jogo rápido. Ai, gente, o quê? Que bate-bola? Pode ir comendo, dá uma mordida nesse alfajor maravilhoso, delícia. Que eu vou beber um golinho de água. Ai, gente. Bate-bola, jogo rápido, eu falo uma palavra, você fala outra. Tá, vai, fala. Primeiro eu vou esperar você morder essa delícia. Vai? Não, vou comer vai depois, morder? Ela vai comer depois. Ela quer comer sossegada. Você sabe, né? Eu falo uma palavra, você fala outra. Bora. Eu não podia deixar de começar com essa palavra. Feminismo. Igualdade. Ai, motivação, inspiração, luta. Luta. É o que me move. Quem conhece sabe, gente. Ela é verdadeira. Quem conhece sabe. Gato. Felino. O melhor, gata. Por isso que ela manda áudio pra mim, ela fala assim, gata. Gata. Luz, que é o nome da minha. Luz. Eu tenho as duas agora. Agora duas. É luz. É proteção. Eu também fui contaminado por gato, gente. Nunca pensei. A gente paga a língua, né? Eu não gostava. Não posso falar porque né, as protetoras ficam bravas, mas não gostava. A gente tinha medo. A gente paga a língua. Eu tinha medo. Agora ela dorme na cama comigo. A gente paga a língua. O universo é lindo. Política. Necessária. Fé. Tudo. Fé, tudo. Tudo. A minha vida se resume em fé. Tudo. O que move a montanha, né, Graça? Literalmente. Sua maior qualidade? Caraca, minha maior qualidade? Eu não gosto dessa palavra mais. Não gosto mais, mas não consigo achar outro sinônimo. Eu sou guerreira, eu corro atrás. E quando eu quero uma coisa, eu vou até eu conseguir. E seu maior defeito? Ser teimosa. Às vezes vira qualidade isso. Ser teimosa. Eu sou teimosa. Sororidade. Ela ama essa palavra, Eu amo essa palavra, minha palavra preferida. Eu tenho ela tatuada. Sororidade é... Fala pra quem tá em casa que não sabe, que vai não precisar dar um Google. Sororidade é a aliança entre mulheres. Nós somos educadas. E aí o movimento feminista vem lindamente nos ensinar isso. Nós somos educadas para rivalizar com as mulheres, né? O tempo todo. Desde quando a gente é criança, na fase adulta, a gente olha pra mulher, a gente enxerga a mulher como inimiga, quando na realidade ela é nossa amiga. E é possível a gente ter uma relação de amizade, embora muita gente fala não existe amizade feminina, existe sim, porque cada um tem a sua particularidade, cada um é de um jeito, cada um tem o seu lugar ao sol, no mundo. Parece meio poético dizer isso, mas é verdade. E quando as mulheres se unem, e aí essa força é
Cara, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Quando a mulher se reconhece, conhece o seu poder e vem junto com o poder da outra, aí a gente consegue o que a gente quer. Ela tem uma palavra, ela tem sororidade no braço e eu tatuei ontem um aqui. Opa, pera, gente, isso aqui é o contrário. Dá pra ver? Não dá pra... Aqui. Um reinvente-se. Porque eu falo que eu não, né, o que eu já me reinventei nessa vida. Graziela Félix por Graziela Félix. Uma mulher foda. Como você mesma diz, dona da porra toda. Dona da porra toda, é isso aí. Ainda bem que aqui a gente pode falar palavrão, não tá na TV pra fazer pi. A primeira vez que eu ouvi isso me soou tão estranho. E aí eu acho que é isso, sabe? É porque porra deixou de ser palavrão. Porque hoje, até na Globo Lixo, que eles falam, nas novelas, nesse último seriado aí. Amiga, você fala esqueci, de coisa gente. pra mim, eu não sei, eu nunca vou saber. Eu assistia televisão, eu era agora, televisiva, agora não sou mais, tô deixando de ter televisão, mas tá na Globoplay aquela... Amiga, gente, fala aí, Mel, última minissérie do... Ai, gente, esqueci o nome daquela menina de cabelo... Da tal da Angel? Angel! Como que chamou a minissérie? Ai, não sei, ela vai estar na Nossa, Globoplay nós agora, assinamos o Globoplay pra assistir e eu no fim não terminei de assistir. As minhas assistiram, eu não assisti. E falava muito. Verdades secretas. Gente, olha o que o Covid faz com a memória da pessoa tão jovem, fica assim esquecida. Porra! Então, nas novelas das 8, falando todo... Porra, gente, eu falei... Primeira vez que eu ouvi, eu falei... Acho que eu não ouvi direito. Deve ter falado, orra, que nem o Faustão falava. Orra, meu! E daí eu falei, não, mas não... então nem é palavrão mais. Gra, adorei, amiga. Eu adorei, passou rápido, Obrigada. né? Você viu como... Caraca, voou! Voa! Rô, eu quero te agradecer. Primeiro, te parabenizar pelo programa que você está fazendo. Muito eu obrigada. acho que a gente precisa de mulheres como você, que se reinventa. Eu achei a sua frase formidável. Tatuada aqui no braço pra forever. Fui onde escondida, não contei pra ninguém. Fui lá e fiz. Porque você eu tenho a outra. Porque você acha, depois, né, com 57 anos, você me tatuar, e daí? Mas já tô pensando na terceira. E daí? Isso é muito legal. Então, as pessoas se reconhecem em você. E quem te conheceu antes e vê a sua transformação é muito legal acompanhar. E eu acho que a gente tem que estar aberto a isso, a esse processo de desconstrução. Sim. Quem me conheceu há 5, 10 anos atrás não sabe quem é a Graziela hoje, porque eu acho que isso a gente muda bacana, diariamente. Diariamente. Eu acho que isso que é uma das qualidades, talvez uma das minhas maiores qualidades, é ficar nessa busca do autoconhecimento e a todo momento tentar aprender e me reinventar também. Então, assim, parabéns por ser essa mulher, porque eu acho que outras mulheres se reconhecem em você também. A tocar nesse Faz assunto, parte do propósito. É isso, a tocar em assunto e ter um espaço aberto para tocar em assuntos que são considerados espinhosos, falar sobre etarismo, violência contra a mulher, sobre religião de uma forma tão leve, me convidar para vir falar sobre feminismo, né? As pessoas me chamam para falar sobre comunicação, então assim, é gostoso a gente sobre falar. Sexualidade, que eu tive, Sobre né? Paguei o mico da última, né? Mas aqui, isso. Então, pondo a camisinha no Braulio. E as pessoas se chocam vendo, sim, né, esse sim. tipo de coisa. Então, que bom que você está quebrando a hipocrisia. Parabéns e gratidão pelo espaço, por poder Gratidão falar. é minha. Gente, vocês, por favor, ó, pega a setinha, manda pro seu amigo machista, pra sua amiga também que tem medo do marido, tem medo do pai, tem medo de ser quem é, pro amigo gay que não saiu do armário, para todo mundo realmente se reinventar para praticar essa sororidade, como ela explicou tão bem aqui, para todos nós e sermos quem somos de verdade, sem essa cobrança exacerbada, sem radicalismo e principalmente com respeito, porque somos seres individuais, gente, nem a impressão digital dos nossos dedos da mesma mão, da mesma pessoa, cada digital é uma, por isso que a gente, né, muito as coisas que a gente tem que fazer, você tem que cadastrar todas as digitais, porque uma não é igual a outra. Então, eu não sou igual a você, eu não sou igual a ela, você não é igual a mim. Então, o que eu peço, que a Grazi pede também,
para engrossar esse coro, respeito, né? Vamos nos respeitar, embora com divergências políticas, só não dá para ter respeito ao feminicídio, à agressão, seja ela física, seja ela moral, seja ela intelectual. Para isso a gente realmente não pode ter respeito, mas temos que ser realmente pessoas verdadeiras. E sem deixar, gente, nunca deixe de lado o seu lado espiritual, porque lá em cima tá tudo sob o comando dele. Não cai um fio do seu cabelo, do meu cabelo, sem a permissão dele. Então a gente não pode esquecer nunca. E não se esconda atrás do nome de Deus, porque o preço que você pode pagar é alto demais. Beijo.